Primeiramente, uma passagem muito conhecida é aquela qual os discípulos tentam expulsar o demônio daquele menino lunático, o qual se lançava no fogo, na água, e ele não falava, era o demônio surdo e mudo, que se manifestava ali naquele jovem, naquela criança. E ali os discípulos tentam expulsar e não conseguem. E ali em particular ele fala para Jesus: Mestre, por que a gente não conseguiu expulsar? E ali Jesus fala: porque a fé que vocês têm é pouca. Mas existe castas de demônio que só sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, era preciso eles jejuarem. Era preciso não só eles orarem, mas jejuar para que eles recebessem poder e autoridade do céu. Porque através do jejum, o Senhor derramaria autoridade. Então, o jejum é uma ferramenta. O jejum é uma arma poderosa. Nós vemos outro benefício, o poder do jejum, é através daquele decreto de morte ali do povo judeu, o qual Esther jejuou por 3 dias. E ali aquele decreto que era irrevogável, irmãos, ela conseguiu revogar, ela conseguiu quebrar. E ali houve livramento através de Esther, através do jejum, através da convocação do jejum. Outra forma também de você usar o jejum é como uma forma de quebrantamento, de arrependimento, de humilhação diante de Deus. Nós vemos em várias passagens em qual os profetas profetizavam ali contra o povo de Israel, que eles viviam em desobediência. O Senhor falava através deles para que o povo buscasse a Ele com jejum, com choro, com quebrantamento. Então, meus irmãos, uma forma do jejum é como se você se vestisse de pano de saco e você se humilhasse perante o Altíssimo. Outro benefício do jejum é que ele prepara o seu corpo espiritual para receber talvez um projeto, uma capacitação maior e uma sensibilidade maior para receber algo que o Senhor quer derramar e entregar sobre a sua vida. Assim como Jesus jejuou por 40 dias naquele deserto, ali ele estava em preparo para o chamado, para a obra grande que ele iria realizar. Assim como Moisés também jejuou por 40 dias, e ali ele subiu ao monte e recebeu as tábuas da aliança. Então ali ele precisava daquele jejum, porque as tábuas da aliança, os mandamentos, iriam ser enxertados dentro dele. Porque Moisés, irmãos, foi um homem sábio. Como que Moisés teve a capacidade, a sabedoria, a inteligência de ficar citando ali os mandamentos para as pessoas, para o povo de Israel, sem memorizar? Porque o corpo dele foi preparado, a estrutura dele, a mente dele foi ampliada. O compartimento espiritual dele foi aberto, expandido para que ele comportasse, suportasse e tivesse essa revelação e tivesse esse entendimento dos mandamentos gravados dentro dele. Até porque o corpo de Moisés, nós vemos que o Senhor levou o corpo de Moisés. O próprio Satanás queria roubar, pegar o corpo de Moisés. Mas ali Moisés foi levado pelo Senhor. E outro benefício também, meus irmãos, é que o jejum, ele revela, quando você decide jejuar e você se consagra constantemente, o Senhor começa a mostrar a você tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que os seus olhos naturais não conseguem ver, tudo aquilo que os seus ouvidos naturais não conseguem ver. Então ele revela aquilo que está em oculto. E nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 10, no versículo 26, vai nos dizer: não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Então nós vemos que quando você está ali com o seu sacrifício de jejum, na oração, no jejum, na santificação, e você jejua perante o Altíssimo, ali ele vai descortinando, ele vai te revelando talvez uma obra do inferno contra a sua vida, uma perseguição. Ele vai descortinando, ele vai revelando aquilo que você nem sabia, ele vai te mostrando. E em várias vezes da minha vida, quando eu resolvia jejuar por algo que eu nem sabia que estava acontecendo, o Senhor me mostrava, porque naquele momento eu estava em campanha, eu estava em jejum, eu estava em oração, e ele mostrava, ele trazia a luz. Então aquilo que está escondido, aquilo que está em oculto, ele revela, ele traz a luz também através do jejum. Algum livramento, uma cilada que o inimigo está armando, um acidente
que o diabo está armando, ele te revela através do jejum. Outro benefício também do jejum, irmãos, que ele traz na nossa vida é a sensibilidade. Você fica sensível à presença do Espírito Santo. Você fica sensível à voz do Espírito Santo. Você fica sensível em saber a vontade do Espírito Santo. Por quê? Porque o jejum, ele vai mortificar a sua carne. Porque você vai estar ali em sacrifício, vai estar ali abnegando do alimento, talvez da água. Então a sua carne, ela vai se enfraquecendo e o seu espírito vai fortificando. O seu espírito vai ficando mais forte. E com isso você fica mais sensível ao Espírito Santo. A intimidade. Porque você vai ficando sensível, você vai se aquebrantando mais. E com o quebrantamento vem o arrependimento. Você passa a ter experiência com o Senhor. Você passa a sentir mais a presença dele. Você passa a ter sonhos proféticos. E algo que o jejum também traz, irmãos, é o batismo com o Espírito Santo. Porque você está ali se santificando e com isso o Espírito Santo vem e te batiza nele. Você é emergido nele. Assim aconteceu comigo. Eu comecei um jejum de Daniel e ali eu não tinha a intenção de buscar o batismo com o Espírito Santo. Era um jejum para santificação, um jejum normal, sem a intenção de receber o batismo com o Espírito Santo. Mas ali eu lembro que no 7º dia, no último dia, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Então o jejum facilita você ser batizado, você ser revestido, você ser cheio. Mas é claro, irmãos, que o jejum vai muito mais além disso que eu falei. Ele vai muito além daquilo que a gente acha, que a gente estuda, daquilo que está na Bíblia. O jejum é muito mais profundo. E quando nós jejuamos, a cada dia nós vamos se fortalecendo, a cada dia nós vamos sendo revestidos. Porque o jejum tem o poder de nos revestir, de nos fortalecer. O jejum tem uma função de expandir o nosso corpo espiritual, o nosso compartimento espiritual. Você vai crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria. O jejum e a oração, a santificação, irmãos, ele vai expandindo o seu corpo espiritual e você vai crescendo espiritualmente. O seu homem celestial vai se fortalecendo espiritualmente. Não esse corpo carnal, mas o seu corpo espiritual. Aquele que já existe na eternidade. Aquele qual o Pai te gerou no ventre espiritual dele já está pronto. Assentado à direita de Cristo, assentado à destra de Jesus. O nosso homem espiritual está com ele. Então, quando nós fortalecemos, nós nos revestimos desse homem celestial, o qual é forte, o qual é fortificado, o qual alcançou uma estrutura, um crescimento, uma maturidade, e ele cresceu em estatura. Então, quando nós jejuamos, nós crescemos em estatura espiritual. Amém?